Por último, não menos importante, senhores jurados, senhoras juradas. Excelência, uma dúvida. Está sendo gravado? Não? Tá. Então, vamos lá. Eu quero iniciar os debates invocando o artigo 155 do Código de Processo Penal. O que diz esse artigo 155? É proibido ao juiz, neste ato, Vossas Excelências, formar o seu convencimento com provas produzidas exclusivamente em campo de inquérito policial. Ou seja, aquela prova que só tem no inquérito policial. Essa prova deve ser renovada em juízo, deve ser ratificada, confirmada, ou retificada, corrigida. Quero partir deste ponto. Eu vou aqui narrar a denúncia. Ponto a ponto. A denúncia é aquilo que o réu responde. O que não está na denúncia não pesa contra ele. Não pesa. É a forma escrita, apresentada pelo Ministério Público, que é um órgão unidivisível. Pouco importa foi o doutor Ulisses, doutor Guilherme, doutor Daniel, pouco importa foi quem redigiu. É o Ministério Público. E aqui, o doutor promotor ratificou essa denúncia. Não há aditamento à denúncia. Aditamento é quando o promotor, no curso da ação penal, não é só este o crime. Também deve responder o crime A, crime B, crime C, ou, quiçá, retirar alguma acusação. Este aditamento não houve, portanto, é só a denúncia. As folhas 22, o Ministério Público diz o seguinte: reconhece que familiares de Adriano eram traficantes. Mas não narrou que a dona Neia também era traficante, mas reconhece que era um tráfico familiar. E aqui, o doutor promotor diz o seguinte: não é luta de bem contra o mal. Realmente não é. Sabem por que não é? Porque o Mosca não tem absolutamente nada a ver com esse homicídio. Nada a ver com esse homicídio. Se esta fosse a verdade dos fatos, entendo eu que nós poderíamos até suscitar aqui uma conduta chamada inexigibilidade de conduta diversa, que é uma tese absolutória. O que seria essa tese? Quando a pessoa não tem outra alternativa, ou seja, não tem alternativa, que outra alternativa é redundância, não há alternativa senão aquela. E explico. Vamos tomar por base a testemunha Eco, que teve que fugir daqui. Fugir de Amparo. Porque contribuiu para a sociedade amparense. Teve que largar emprego, largar trabalho, largar tudo. Tudo. Simplesmente porque estava contribuindo ao combate ao tráfico. A testemunha Eco diz o seguinte: que o chefe da Polícia Militar à época pegava propina. Ele viu. Ele saiu da sede do Ministério Público, foi perseguido por viaturas, segundo ele. O que o Ministério Público fez para defendê-lo? Nada. O que o delegado de polícia fez? Falou para ele: some, vai embora, pega a tua família e some. O que o Mosca poderia fazer? Se é que fosse verdade o que o Ministério Público está dizendo, não estaria alternativa
no Mosca, se não eliminar o risco. Que Adriano era um risco. Só que por que eu não posso sustentar isso? Porque o Mosca sequer sabia dessa ameaça. O Oreste não falou para ele, estava no depoimento do Oreste. Turola não falou, embora tivesse ciência, não falou. Me parece até que esperando que a desgraça acontecesse. Não falou para o Dias que o Mosca corria risco de morte. Guardou para si a informação. Então, o Mosca não sabia. Não sabia que Adriano, segundo a testemunha Reco, estaria se preparando, se equipando, como diz ele, para matar o Mosca. Então eu quero que isso fique bem registrado. Para que o Mosca pudesse ter a motivação, ele deveria ter um conhecimento prévio. Olha, eu estou correndo risco de morte. Eu não posso recorrer à Polícia Civil, eu não posso recorrer à Polícia Militar, eu não posso recorrer ao Ministério Público. Eu vou ter que resolver isso sozinho. Mas ele não sabia. Por esta questão, só por essa questão, eu não levanto essa tese da elegibilidade do povo diverso. Ele não sabia. Prosseguimos. Disparo na mão. Me parece que a motivação, segundo consta na denúncia, teria sido Adriano apontar o dedo do meio para o Mosca. Vejam, senhores. Vamos admitir, por amor aos debates, que de fato esse fato tivesse existido. Seria uma motivação para um guarda municipal colocar em risco a sua liberdade? E aqui, assim como o doutor promotor deu depoimento pessoal, permita-me, doutor, também brevemente, eu fui policial militar por 13 anos. Servi rota e força tática. Inúmeras vezes os traficantes falavam, eu vou te matar. Me mandava para aquele lugar, dizia que a minha mãe exercia atividade sexual remunerada, né? Para não dizer um palavrão. E nem por isso, eu nunca matei ninguém por isso. É natural o policial que combate o crime, quem está numa viatura sabe. Aquele policial que recebe propina jamais será denunciado. Por quê? Está do lado do tráfico. Está apoiando o tráfico. Agora, aquele que incisivamente combate, de fato é verdade. Eles fazem denúncia para que afaste aquele policial. Os policiais daqui não podem dizer, mas eles sabem que é verdade. O Ministério Público, tenho certeza que sabe que isso é verdade. Que isso não é falácia. Adriano foi se reclamar do Mosca. Ele está sendo perseguido. Pô, ela é traficante, não quer ser abordado? Vai vender pastel, vai trabalhar de uma forma honesta, digna. O Mosca tinha que abordar mesmo, coisa que o Turola não fez. Viu, Adriano, por 2 vezes no dia, sabendo que era traficante, traficante sabidamente perigoso. Disse o Turola, não era a rotina dele. Vou ficar aqui esperando. Esperando o quê? Ela não quis abordar para não atrapalhar. Só a presença das viaturas atrapalharia a entrega de alguma droga. Então não me venha com essa falácia. Não abordou porque não quis. E se for verdade o que a testemunha Eco disse, não abordou porque recebia dinheiro. Aí vem aqui, quero trabalhar na legalidade.
Sabe que um traficante não aborda? Essa segurança que a sociedade aparente tinha aqui, se não fosse um policial igual Mosca, como essa sociedade estaria? Agora vem a luta do bem contra o mal. Aqui, como disse o doutor, não há divisão entre bem e o mal. Há divisão sim! Senão, pode colocar um traficante para julgar. O senhor para estar sentado aqui tem que estar do lado do bem. Criminoso não pode estar sentado nesse lugar honrado que Vossas Excelências ocupam. Então, há sim divisão do bem e o mal. A questão dos disparos ainda, eu já exibi. Caso os senhores queiram, eu exibo de novo. As outras vítimas, Maicon, Kleber, Robson, também tinha tiro na mão. Sabe por quê, senhores jurados? É um sinal de defesa. Quando os senhores caem, qual é o órgão da mão que vocês levam? A mão. Alguém vai bater no senhor, o senhor faz o quê? Protege com a mão. É um movimento instintivo. Aí vem o Turola aqui e diz: eu ouvi dizer que pegaram a mão dele e deram um tiro. O senhor sabe o que o médico legista disse? Se quiser, eu exibo. Não havia sinais de tiro próximo ou a curta distância. Tem uma testemunha que diz que o dedo sumiu. Viu isso lá no velório. Sabe o que o médico legista disse? Quando eu necropsiei, o dedo lá estava. O dedo, na hora do velório, estava lá? Não sei. Eu não sei. Eu não estava no velório. Verdade é que quando da necrópsia, o legista disse que a amputação não se deu pelo disparo. E que quando fez a necrópsia, o dedo estava lá. E não havia sinais de disparo a curta distância. Portanto, falácia. Falácia. Vocês estão vendo aqui aqueles volumes? Eu desafio o Ministério Público. Eu desafio. Nas mais de 6.250 páginas, trazer uma prova, só uma. Eu não preciso de duas. Sem que seja ouvi falar, me disseram, terceiros disseram. Sabe por quê, senhor jurado? Não tem. Esse processo é um processo de fofoqueiros. É esta a verdade. Aí eu ouvi dizer, mas quem? Quem foi que a senhora falou para a senhora? Quem foi? Não sei. Disseram, comentários do bairro. Mas quem? Todo mundo. Mas uma pessoa, se é todo mundo, uma pessoa. Era comentários no bairro. É isso. É isso. Aí se diz aqui sobre semelhança, né? Semelhança na morte, né? O senhor sabe com qual calibre os outros, não sei se eram traficantes, morreram? 9 milímetros. Adriano foi morto por uma munição .40. Aí querem imputar responsabilidade ao Mosca pela morte desses outros. Ora, não está se imputando a responsabilidade da morte do Adriano ao Mosca? Está nesse processo. E o que está acontecendo? Nós estamos fazendo o quê? Ouvindo pessoas. A acusação fala, a defesa fala. A plenitude de defesa, que é inerente ao tribunal do júri. Michael, Kleber e Robson, o Mosca foi acusado? Não, não foi. A denúncia foi de 2012. E diz
que restou claro como as investigações em andamento. Em 2012, senhores jurados, até hoje, ele não foi acusado de nenhum homicídio. Ora, senhores jurados, querem vitaminar a prova, querem trazer crimes, e agora, foi o moço que matou. Então, por que não o processaram? O delegado prevaricou? O Ministério Público prevaricou? Se tem a morte, se tem indícios, autoriza a deflagração de uma ação penal. Eu não preciso de uma prova cabal para processar. Os promotores sabem disso. Eu preciso de indícios. Uma fumaça. A materialidade do crime tem que estar comprovada. E está. Essas vítimas morreram. Há indícios, então, de que o Mosca participou. Vamos processá-lo, autoriza. É legal, é Estado Democrático de Direito. Fizeram? Não. Aí agora vem nesse processo e diz: Mosca participou. Daí a formação de quadrilha. O Mosca matou. Oreste era aquele que estava encarregado de afastar os policiais. Qual foi o resultado do processo do Oreste? Foi absolvido em tudo por negativa. Diferente da sentença aqui que o magistrado mostrou sobre o Clécio e Rafael, que foram absolvidos pela dúvida. A dúvida não quer dizer nem que sim, nem que não. Que se o promotor, naquela oportunidade, sentiu a dúvida, tinha que pedir a absolvição. E há de ser absolvido, assim é aqui também. Se Vossa Excelência entender que a dúvida deve absolver. E o que? Não vou nem dizer que há dúvida nesse processo. Não há indícios mínimos de autoria. E vou explicar. Vamos lá. Quem foi preso no dia? Que teria mostrado o dedo. Rafael e Clécio. Perfeito? Muito bem. O Clécio, as folhas 183, diz que realmente houve uma discussão com Mosca e Adriano na delegacia. Mas e o Rafael, que estava preso também? Não cita essa discussão. O Rafael não cita. Quando eles foram ouvidos, estavam presos. Logo, incomunicáveis entre si. Não deu para montar a versão. E logo um não sabia o que o outro tinha dito. Um disse, mostrou. O outro sequer não fala nada. A testemunha Alfa, não posso dizer quem é, mas é uma pessoa muito próxima a Adriano. Ela fala, se quiser eu exibo. Quando eu citar uma prova aqui, se os senhores quiserem que eu exiba, só levanta a mão e eu exibo imediatamente, porque não darei um passo fora do processo. Não darei. A testemunha Alfa, que eu não posso dizer quem é uma pessoa muito próxima a Adriano, disse que na delegacia não houve essa discussão. Não houve. A mãe do Adriano foi ouvida. Sabe o que ela disse, senhores jurados? Que teria sido um Mosca que apontou o dedo para o Adriano. Que inversão! E não foi no dia dos fatos da prisão do Clécio. Foi quando o Mosca estaria de campana na casa do Adriano. Essa é a prova que tem, senhores jurados. Processo de fofoqueiros. Mas
sigamos. Olha aqui. Na denúncia consta, olha, que o Adriano estava se equipando para enfrentar o Mosca. Ah, que palavra amena! Enfrentar. Quem enfrenta é a força policial que enfrenta o tráfico. São esses policiais militares que enfrentam o tráfico. O tráfico afronta esses policiais. Não é enfrenta, é afronta. Aí coloca uma palavra bonitinha, uma hermenêutica, para enfrentar. Como se fosse um pobre coitado, um injustiçado. E o marginal fosse um mosca. O mosca que tem que ser enfrentado. Olha, senhores jurados, estão entendendo? Estão captando o que está acontecendo? Vamos, sigamos. Danilo Bicheiro. O Mosca era a segurança particular do Danilo Bicheiro. Segurança particular anda como? Aqui, ó, do lado, protegendo. Alguém viu o Mosca fazendo segurança para o Danilo? Não. E como é que surgiu isso daí? Ah, falaram. Quem? Ah, falaram. Mas quem? Boato. Boato de quem? De todos. Todos quem? Um? Não tem. Falácia. Se os senhores fossem acusados, espero que isso nunca aconteça, os senhores gostariam, achariam justo uma condenação com base em falácias? 6.250 folhas. Estou pedindo uma prova, uma folha. Somente uma. Não tem. É tudo de ouvir dizer. Vou chegar no GPS. Me avisa quando vai chegando o seu tempo, doutor. Vou acelerar, obrigado. Vamos lá. Diz aqui, o seguinte: a absorção do Orestes não vinculou os senhores. Por um lado, ele tem razão. O processo do Pita vincula? Se do Orestes não vincula, o do Pita tem que vincular? O do Gonçalves tem que vincular? Fala-se tanto do carro. Gol cinza. E aqui me permita fazer uma observação. A testemunha Charlie disse aqui: era um carro preto, eu vi o cara saindo atirando, e um carro branco. Aí o magistrado coloca o gol cinza, escrito gol cinza. Aí o que a testemunha fez? É esse daí. Aí eu falei, peraí, então eu fiquei na dúvida, eram 3 carros? Não, eu conheci o carro branco. Testemunha ocular. Um carro branco e um Honda Civic preto. A testemunha Eco fala que viu um gol cinza. Um gol cinza seguindo o Adriano, e o Adriano seguindo o Mosca. Só que ela não sabia quem era. E o delegado colocou palavras na boca da testemunha, ela retificou isso aqui. Da mesma forma que queria colocar que o Orestes estava numa Meriva. Ele falou, não era uma Meriva, para mim era uma Blazer. E o delegado teria dito, é uma Meriva. Se o senhor está dizendo, eu não vou teimar. Os senhores perceberam a simplicitude da testemunha Eco? Uma pessoa humilde, pedreiro. Um delegado de polícia, foi isso! Tá bom, então foi. Por isso não se pode formar o seu convencimento, senhor jurado, com base em provas produzidas exclusivamente pelo inquérito policial. Tem que ser aqui, na presença de um juiz de direito, promotor, advogado, para que a prova tenha consistência. Além
esse Honda Civic. Além desse carro branco. A mãe disse também que ficou sabendo que era uma Paraty vinho. Há relatos que era um Gol preto. Mas vamos admitir que fosse esse Gol. Vamos admitir. Esse Gol pertence a quem? Ao Gonçalo. E aqui lanço outro desafio. Eu quero que o público mostre uma ligação telefônica. Não precisa de duas, apenas uma ligação telefônica entre o Mosca com Pita ou Mosca com Gonçalo. Eles não se conheciam. Ainda que tenha sido esse carro. Então, quantos carros foram citados? Aquilo que o Mosca falou é verdade. Se tivesse uma Kombi com um cacho de banana em cima, seria esse carro. O Estevão disse aqui que pegou essas filmagens 1 ou 2 dias depois. Surgiu o Gol cinza. A testemunha ocular não cita o Gol cinza. Não cita. E aí que coisa interessante. Lá no local. Veja. Todo policial, o mais recruta, sabe. Chegou no local, a função dele é preservar o local. O que o titular mandou fazer? Recolher as cápsulas. E no depoimento do Oreste, diz que viu o Marco Antônio tirar as munições do bolso e mostrando. Aí eu perguntei, hoje o Major Curó, o que foi feito com essas cápsulas? Eu entreguei para o delegado. Colocaram lá as cápsulas agrupadinhas. Então o diretor disse, não, ali foi colocado. Aí eu pergunto, quem garante que essas munições ali eram as mesmas que saíram da arma do atirador? Nós não temos como provar isso. Eu estou dizendo que não era? Não. Eu estou dizendo que há a possibilidade de ter sido trocada. Porque se ele entregou para o delegado, e aquelas que estão ali? Essa é a prova. Aí fizeram perícia, né? Das cápsulas encontradas no local com munições contra a casa do Oreste. Já foi absolvido. Quanto à espoleta, é divergente. Não são as mesmas. E diz ainda que as cápsulas encontradas no local foram disparadas, no mínimo, por 2 armas distintas. O que corrobora com o que a testemunha Charlie falou. 2 pessoas atiraram. Então ela viu. Sigamos. Das flores, né? As flores. A testemunha Eco falou que tinha um funcionário dele lá. No dia dos fatos, quando o Mosca passou e tinha que passar mesmo, que era ponto de tráfico, tinha que passar mesmo, proibiu o tráfico. Coisa que o Turola não fazia. O Adriano estaria ameaçando o Mosca. Seu dia está chegando. Não foi o Mosca que falou. Eles invertem as coisas. E aí está falando de uma testemunha que não tem por que mentir, senhores jurados e senhoras juradas. Ele teve que fugir daqui. Teve que sumir daqui. Na mesma noite que prestou o depoimento. Se coloquem, senhores jurados, no lugar deste homem. Os senhores vão, chega para o chefe da polícia, olha, estou sabendo que tem isso. Não venha falar para mim, não. Não quero saber. Você é informante do Oreste. Senhores jurados, então você chega para um policial aqui e fala, mesmo sabendo que é informante já de bem que ser, senhor policial, tem um carro ali, ó,
Está com o carro cheio de droga, metralhadora. Eu duvido que ele não vá. Eu duvido. Eu quebro a minha OAB. Porque ele não pode falar, não quero saber. Isso é prevaricação. E a testemunha diz, eu fiz algumas denúncias desse chefe. E nenhuma droga foi apreendida. Como usou o termo aqui, doutor Daniel, coincidência com depois da testemunha Eco, que falou que viu um moleque de bicicleta jogando dinheiro dentro da letra dele. Coincidência. Não há uma única prova aqui, senhores jurados. Há indícios que autorizou a ação penal. Mas não há uma única prova cabal. Eu perguntei para o delegado, qual é a prova cabal? Eu quero saber qual é a prova cabal. É um monte de coisas, tá? Que coisas? Depoimentos, quem viu? Ninguém viu. É tudo de ouvir falar. Aí fala assim, que o moço está escoltando os executores. Mostre uma ligação. Oi, senhores jurados, atenção. Uma ligação entre Adriano e Marcos. Se eu vou escoltar Vossa Excelência, eu tenho que saber onde a senhora está. Eu tenho que saber. E como é que eu vou saber? Ligando. Tem como escoltar a senhora vai para um lado, eu vou para outro. E onde é que eu sei que a senhora está? Eu preciso ligar para a senhora. Todo o material encontrado na casa do Mosca não foi encontrado uma prova que se relacionava com o crime. Aliás, tem interceptação telefônica dele, que a mãe dele diz, o traficante tem que morrer. Sabe o que ele fala? Não, mas não é assim que funciona. O traficante tem que ser preso. Está na interceptação. Enquanto que a interceptação do Turola diz o quê? Agora ele vai ter que vir para a gente igual o Patinho. E aí fica a critério dos senhores interpretar isso. Eu tenho a minha interpretação, mas é minha. Cabe os senhores interpretarem. Quanto tempo eu tenho, doutor? 10 minutos. Vamos correr aqui. Olha, as folhas 32. O Ministério Público narra que o plano estava em andamento. Mosca e Wagner continuavam circulando pelas ruas do bairro, com a viatura da Guarda Municipal de Amparo. Estava na sua área de patrulhamento, onde é que há o de errado. O mesmo acontecia com o Adriano, que conduzia a motocicleta. E não tardou para que se cruzassem. Senhores jurados, dá a conotação aqui que o moço estava procurando o Adriano. Onde é que ele está? Hoje ele vai morrer, cadê? Onde é que ele está? Enquanto, na verdade, quem estava sendo seguido era o Mosca. Então não é que tardou para se cruzar, não. O Adriano estava seguindo o Mosca. Será que a testemunha protegida ligou por essa e falou, então vou matar policiais. Não disse que era o Mosca. E aqui, uma testemunha que teve que largar tudo, abandonar tudo, porque colaborou com a família de Vossas Excelências. Colaborou com o combate ao tráfico. Teve que largar tudo. Essa pessoa, promotor, querendo insinuar que essa pessoa estava mentindo. Porque ela dizia que era o Wagner. Em juízo, ele falou não. Eu falei que eram policiais. Eu não sabia que era o Mosca. Da mesma forma, da Meriva. Não, para mim não era uma Meriva. Era uma Meriva. Então tá bom, o senhor está falando. Uma pessoa simples, talvez com um capital intelectual acanhado, se sentiu intimidado, tudo bem.
Não vou discutir. É assim que foi produzido essas provas. Partindo desse princípio, qual é a credibilidade que nós temos, senhores jurados? E falo isso com pesar. Os outros depoimentos, como eles foram produzidos? Aí fala, mas testemunha protegida falou que viu, que a placa acho que era de Mojimirim, me corrija se estiver errado, de Mojimirim, alguma coisa assim. Ontem ele disse, não, eu não cheguei perto, eu estava longe. Mas no depoimento do inquérito, consta o quê? Que ele viu que a placa era de Mojimirim, alguma coisa assim. Lá no inquérito. Que a lei proíbe os senhores formarem seu convencimento com base em provas produzidas exclusivamente em inquérito. Essa prova não foi ratificada aqui. Ao contrário, foi retificada, foi corrigida. Pois não. Mas, salvo melhor juízo, na folha 3302, a testemunha é que fala a placa de Mojimirim, então foi falado no juízo também. Tá, mas ontem ela retificou. Tá. Não tem importância. Agradeço a parte. Ontem ela disse aqui. Porque talvez tenha sido induzida, eu não sei. Ontem eu presenciei esse depoimento. E os senhores também. Ele dizendo, eu estava longe. E aí não é questão de esquecimento, senhores jurados. Eu não vi, estava longe. Sigamos. Não estou vendo faltar um 5 minutos sobre a minha vida, por gentileza. Ok, doutor. A questão da herb. Eu queria que exibisse, excelência, as folhas 57, 76, por gentileza. Veja, senhores jurados. Isso, pode ampliar, por favor? Isso é um documento juntado pelo Ministério Público. Não, pode apagar, se quiser apagar, melhor. Documento juntado pelo Ministério Público. Sabe o que significa aquelas linhas vermelhas, senhores jurados? Não é nenhum helicóptero, não. É a viatura do Mosca. Passando por cima de morro. E aqui foi dito que havia descalibrado, que o GP estava descalibrado. Ali a prova. Mas não estão satisfeitos? Vamos lá. O artigo 156 diz o seguinte: quem alega cabe o ônus da prova. Perfeito? É isso que diz o artigo 156 do Código de Processo Penal. Presume-se inocente o réu. O réu é presumidamente inocente até uma sentença penal condenatória transitada de julgado. Ora, mesmo se presumindo inocente, mesmo que o ônus da acusação cabe ao Ministério Público, a defesa, então, pediu a perícia no GPS. Ora, está vendo essa discrepância? Vamos periciar. A defesa pedindo a prova. A defesa. Vamos fazer o seguinte: coloca um perito na viatura, um perito na base, desenvolve a velocidade, determinado local e vamos ver qual é o resultado. Sabe qual foi a resposta do judiciário? Que não foi esse magistrado? Indefiro. Como é que ele pode produzir uma prova oficial? O juiz indeferindo. Aí contrata o assistente. Me parece que o doutor promotor disse que foi comprado lá. Não foi comprado, não. O perito, ele tem a autonomia de aceitar o caso ou não. E se o que está ali é falso, deve ser o ponto de mandar extrair cópias e processá-lo. 4 minutos, doutor. Obrigado, excelência. Vai fazer isso? Não vai. Sabe por que não vai? Não é porque o Ministério Público é bonzinho, está prevaricando. Não.
é porque o que está ali é verdade. E se o moço não tivesse dinheiro para contratar um assistente? Quem queria combater isso? A perícia oficial, que foi indeferida? É disso que estamos falando. A defesa tenta produzir uma prova e é impedida pelo Poder Judiciário. Então, senhores jurados, eu só vou... Tem mais coisa para falar, mas se os promotores vierem à réplica, eu falarei sobre esses outros pontos importantes também. Mas eu quero falar rapidamente aqui sobre a questão dos quesitos. Eu acredito até que o doutor Bonzito irá falar. Mas eu quero só fazer uma observação. Não temam me absolver. Não temam. Porque a votação se encerra no 4º voto. 4 votos sim, 4 votos não, está encerrada a votação. Permanecerão 3 votos lá dentro, sem saber se é sim ou se é não. Daí garante o sigilo nas votações. Eu sei que pesam sobre os ombros de Vossas Excelências, indiretamente, julgaram o traficante. Por que digo isso? Porque os senhores absolvendo o Mosca, vocês podem entender, mas a família do tráfico pode querer me perseguir. Ninguém vai saber em quem os senhores votaram, se sim ou se não. Por isso que no 4º voto está encerrada a votação. Se irá sair 4-1, 4-0, ninguém sabe. Os outros 3 poderiam ser sim ou poderiam ser não. E aí garante o sigilo das votações. E encerro a minha fala invocando a frase de Immanuel Kant. A vida é muito curta para ser pequena. Curta no sentido atemporal, pequena no sentido de não se acovardar. Não se acovardem. Façam a justiça. Façam o que tem que ser feito. E absolvam o réu. Encerro a minha fala, senhores jurados, e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Egrégia Presidência, eminentes representantes do Ministério Público Paulista, preclaros advogados, excelentíssimos senhores jurados. Já se vão 30 anos deste aprendiz na advocacia criminal, em que se busca, antes de qualquer coisa, entender o comportamento do ser humano. Vejo 2 noviços e promissores promotores de justiça vindo de uma casta que anda se rareando. Dias que o Brasil passa sedentos por justiça, mas uma justiça justa. É quase um eufemismo que eu falo, mas o que eu quero dizer é que não existem coincidências como sustenta o Ministério Público. Eu vou iniciar minha fala, minha oração a Vossas Excelências na humildade de um integrante vivo da sociedade, embora venho de longe, mas vivo as mesmas mazelas que Vossas Excelências vivem dentro da sociedade. E se há um câncer, se há um cancro que corrompe a nossa sociedade e que não pode ser tratado aqui como um argumento paralelo, alheio e que não é objeto do processo, como muitas outras coisas que não eram objeto do processo, mas que foram realçados para denegrir a imagem de Mosca, é o tráfico de entorpecentes. Porque todos os envolvidos neste plenário têm um dever para com a sociedade. Se por um lado nós exercemos um munus privado, eu não deixo de ser um integrante da sociedade e não sou advogado de um júri apenas, porque com a mesma hombridade que tive aqui há mais de 10 anos atrás e encarei os colegas de Vossas Excelências, eu o faço agora.
mas é sintomático. Dentro daquilo que vossas excelências representam perante a lei maior, que é a Constituição Federal do Brasil, chamada por Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã, vossas excelências são soberanos. Ninguém neste país, nenhum tribunal, excelências, jurado José Eduardo, nem o Supremo, pode rescindir uma decisão desse Conselho de Sentença, porque vocês gozam de plena soberania. Portanto, não se inibam, acobertados pelo sigilo que já lhe foi alertado por parte do eminente advogado Arildo, aquilo que decidir não será de conhecimento de ninguém. Vossas excelências não têm que fundamentar, mas vossas excelências, como indivíduos vivos dessa sociedade, têm aquilo que eu reputo de fundamental, que talvez falte um pouco aos eminentes promotores de justiça que falaram, não porque não conhecem os compêndios livros, porque eles estudaram os mesmos livros que eu e que todos os que compõem esse plenário estudaram, mas há uma carga que não se adquire nos livros. Jurado Edmundo, é a carga da vida, da experiência de vida, jurada Gláucia. A vida nos ensina, e nós sabemos, quando alguém está sendo tratado com parcialidade e imparcialidade, quando alguém está sendo prejudicado ou não, porque nós não somos tolos, nós não somos cônscios, nós sabemos distinguir o que está acontecendo neste processo. E isso talvez nós não podemos retirar, porque a concepção de cada um é individual, mas para aqueles que são mais talhados, e eu vejo no semblante de todos os jurados, incluindo o jurado Murilo, que parece ser o mais jovem desse seleto Conselho de Sentença, mas a vida nos ensina o que é de justiça. Desde pequeno nós vamos captando essa percepção. Diz o eminente promotor, doutor Guilherme, no início de sua fala, sobre as qualificadoras, e traz duas, absolutamente impertinentes nesse caso. Absolutamente impertinentes. Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido. Jurada Doroteia, por tudo que se ouviu aqui, o Adriano era uma pessoa absolutamente perigosa, temida, vivia armado. Foram várias as testemunhas que diziam que ele passava com uma arma de longa distância pendurado nas costas. Jurada Joelma, será que alguém que se intitula chefe do tráfico na cidade de Amparo, que comandava o tráfico, pode-se dizer que foi impossibilitada a defesa do ofendido, era alguém que vivia constantemente no Jurado Edmundo, preparado para um embate? Portanto, de absoluta impertinência técnica, essa qualificadora vai para torpeza. Aí, a torpeza seria que matou-se por vingança. E imputa ao Mosca algo que já foi tratado pelo eminente colega doutor Arildo, que foi vingança porque o Adriano teria, com o dedo médio, no dia da prisão de Clécio e Rafael na delegacia, apontado o dedo médio. Mas interessante que a própria mulher, jurada Doroteia, do Adriano, diz que naquele dia isso não aconteceu. E o guarda municipal Veiga diz que essa confusão, esse entrever o dedo médio, que geraria a vingança para sustentar a denúncia pela qualificadora torpeza, não existiu. Portanto, já fulminando a fala do eminente promotor, que terá a oportunidade de voltar em réplica para dizer que é diferente do que eu estou falando, está fulminado. E ele trata do convencimento pessoal do Ministério Público. Se o convencimento pessoal do Ministério Público fosse absoluto, incontestável, nós não precisaríamos de juízes. Aliás, não precisaríamos de estar aqui hoje, porque bastaria o Ministério Público acusar e estaria condenado, porque é o convencimento pessoal. Eles são partes, eles têm interesse naquilo que eles desenvolvem. E há um princípio constitucional que rege o Ministério Público, jurado Edmundo, que é da unidade. Se eu e você, jurado Edmundo, somos promotores de justiça,
O que eu sustento é como se você sustentasse também. Então, o papel do Dr. Guilherme, Dr. Daniel e do eminente colega que me foge o nome agora, é pela unidade daquilo que é o papel, aliás, relevantíssimo papel à sociedade do Ministério Público. Portanto, o convencimento pessoal dele aqui é de interesse da acusação e não pode influenciar vossas excelências, porque se assim não fosse, nós não teríamos o Poder Judiciário. Mas avançamos. Porque esse convencimento pessoal do Ministério Público não teve oportunidade. Darei a palavra a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência pode deixar concluir o raciocínio, já dou a palavra em seguida. Não vou deixar de dar uma parte, por favor. Esse convencimento pessoal, veja, jurada Gláucia, não foi ratificado por 3 plenários do júri, com integrantes da sociedade também, na acusação dos crimes de homicídio. Por quê? Os jurados absolveram. E aí nós perguntaríamos, mas e o convencimento pessoal do Ministério Público? Não valeu para aqueles casos? Mas, dessas decisões, segundo o convencimento do Ministério Público, o que ocorreu? Houve recurso para o tribunal, que estaria em segundo grau, dizendo que a decisão dos jurados que absolveram Orestes, que absolveu Marcão Preto, que absolveu o Wagner, que estava junto da viatura do Mosca, o tribunal disse, não procede o reclamo do Ministério Público. Portanto, esse convencimento pessoal não significa dizer que Vossas Excelências têm que aderirem a isso, porque o Poder Judiciário, representado por vocês, que são soberanos segundo a Constituição, foi rechaçado. Mas a decisão daqueles 3 júris foi confirmada pela Corte Paulista, a maior corte das Américas. Pediria só que Vossa Excelência abreviasse o tempo, estou concedendo a palavra ao eminente promotor. Bem rápido, deputado. O senhor tem menção ao princípio da unidade do Ministério Público. Seria interessante, até pela lealdade processual, que é característica do senhor, explicar também que o Ministério Público, seus membros, têm independência funcional. E pode, sim, e é muito comum que isso aconteça, que algum membro do Ministério Público adote algum tipo de tese ou de raciocínio e outro o faça de forma diversa. Por gentileza. Pois não. Até por lealdade processual. Me desculpe, eu não tenho o nome de Vossa Excelência. Meu nome é Cláudio. Doutor Cláudio, eu agradeço a vossa intervenção, mas isso eu pensei que era alguma coisa relevante ao processo, mas é algo que na réplica Vossas Excelências podem, porque se eu for aqui dizer de todas as atribuições do Ministério Público, de todas, eu vou perder muito tempo e perder o foco que é a defesa do Mosca. Acho que o nosso tempo pode voltar, Excelência, então. Continuo eu na fala dos eminentes promotores. Diz, doutor Guilherme, pouco importa aqui a vida da vítima. Jurada Doroteia, pouco importa, ele já morreu. Sua Excelência, doutor Guilherme, deveria ler uma das obras dos clássicos mais importantes. Eu, além de advogado, fui aquinhoado pela vida e pelo destino de exercer um munus do magistério na Universidade Católica de Santos. E não há como nós deixarmos de ser aprendiz nessa área, jurado divino. Nós estamos sempre aprendendo. Edgar Moura Bittencourt escreveu um livro exclusivamente sobre a vítima. Porque a vítima, e nesse caso é fundamental, doutor Guilherme, que não se faz presente, mas se faz pelos seus colegas, é fundamental para nós compreendermos que ele provocou a sua própria morte, vivendo à margem da sociedade. Sua família que se faz presente aqui não tem culpa, porque alguém lá em cima que paira por nós, nos concebe no ventre materno e nós vimos ao mundo. E são pessoas que têm um legítimo direito, eu falarei logo em seguida, para também o doutor Guilherme, sobre Emílio Mira Lopes, os 4 gigantes da alma, porque nós não somos seres humanos feitos de robótica ou um chip de computador, nós temos sentimentos. Sentimentos que nos influenciam
E eu respeito a dor da perda. Mas nós não podemos, jurado Zé Eduardo, desconectar a vida bandida, desmantelando inúmeras famílias pela droga e pelo vício, que levou Adriano à morte. Mas nós temos que arrumar um culpado. E aí nós podemos escolher o Mosca, que era um sujeito combativo, mas antipático. Pela, talvez, sua postura enérgica de ser. E quando você angaria a antipatia, é natural. E eu, antes dos meus 30 anos de militância no Tribunal do Júri, eu fui jurado como Vossas Excelências na comarca que eu tenho, muito querido. Eu nasci na capital e desci a serra para São Vicente, ainda como acadêmico de direito. E às vezes eu olhava para a cara do defensor ou do promotor e algo, não sei porquê, não ia com a cara, ou que me agradava. Isso é do instinto. Parece-me que a antipatia era algo que Mosca angariava. Portanto, não há como desconectar, como quis o doutor Guilherme falar, e é de suma relevância, porque nós temos que saber o que fazia a vítima que levou ele à morte. E não podemos cair nessa falácia de que já morreu, não interessa mais. Lógico que interessa. E Vossas Excelências, com a percepção de justiça, jurada Mônica, sabem disso. Diz ainda que a vida é um direito inalienável e que não se pode... Nós temos hipóteses clássicas, inclusive na Constituição, com a pena de morte, jurada Edmundo, que está estabelecida, assim como também a legítima defesa autoriza nós matarmos alguém. E se é algo que não está claro nesse processo, que não se evidenciou nesse processo, foi como e o motivo, o móvel que levou à morte de Adriano. Mas que não faltavam motivos e pessoas para matá-lo, inclusive o próprio Clécio, o irmão, que o ameaçou de morte, que o levou Adriano a pedir guarida à própria polícia. Aí vocês percebam o contexto, né, de que temos um policial militar, o Pita, que efetivamente também foi acusado desse crime, mas num processo separado deste, que nós não podemos excluir. Porque nós temos que ter essas informações, porque que motivo levaria as 3 absolvições confirmadas pelo tribunal por semelhantes a Vossas Excelências? Porque o Ministério Público, ao exercer a acusação hoje aqui, ele fala que havia um complô formado para que se estabelecesse, então, o crime de homicídio. Aí, então, Sua Excelência, doutor Guilherme, ele passa a falar dos 3 veículos. No processo penal, há um grande processualista, jurada Mônica, já não mais dentre nós, que escreveu um livro exclusivamente sobre provas, jurado Murilo, Francesco Malatesta. E quando ele escreveu sobre as provas, jurado Edmundo, ele falou assim, olha, se tem uma prova no processo que é extremamente perigosa, é a prova testemunhal. E a denominou, jurada Joelma, como a prostituta das provas. Por quê? Porque a testemunha, ela pode falar aqui uma coisa, ali outra, pode dizer a verdade, pode mentir. Diferente, jurada Mônica, daquilo que buscava, até porque ele era tido como incrédulo, e aí eu até entendo como uma ação de própria defesa, de filmar as suas ocorrências, e Vossas Excelências são células vivas da sociedade e têm uma carga, jurada Gláucia, encurtida de experiência, que aquele movimento de tráfico que foi exibido aqui por 2 vezes, com crianças ao lado, não, com todo respeito ao entendimento pessoal do Ministério Público, etc., não nos
autoriza a pensar de forma diferente de que havia efetivamente uma traficância. E aí, volto eu, a imagem fala por si só, não precisava nem do testemunho, Murilo. Mas quando a gente vai falar dos 3 veículos que disse o doutor Guilherme, ele exclusivamente escora na palavra de quem? Dos policiais. As imagens, José Eduardo, revelam o carro do Orestes? A polícia, não. Eles vão dizer, mas a câmera estava em outra posição. Só existia a câmera jurada, Joelma, da chefa? Por que não procuraram as demais câmeras das empresas inúmeras que existiam naquela região, que vossas excelências conhecem muito mais do que eu? Porque não tinha prova. E aí, se nós formos nos desafiar efetivamente aquilo que nos é seguro, ficamos com a imagem. E aí diz o Mosca em interrogatório, em alto bom som, escolta, eu estou na frente. Que escolta é essa? Portanto, refutando a palavra de que diz Sua Excelência dos 3 veículos, ela está escorada, jurada a Glaucia, numa palavra de 2 policiais militares. E não é nenhum desdouro aqui, porque a memória nos trai com o passar do tempo. E quando eu falava, e deixei para falar, esperando o doutor Guilherme, o eminente promotor, voltar, sobre Emílio Miriam Lopes, os 4 gigantes da alma, ele fala exatamente sobre o amor, o medo, a ira. E esse é um contexto importante para nós colocarmos nessa situação, porque uma das primeiras coisas que Vossas Excelências foram instadas quando começou os trabalhos foi de que deveria se preservar a incomunicabilidade. A partir daquele momento, todos ficaram sem celulares, concordam? Estão sem celulares até agora. E vejam, às vezes, como a condução do processo parece-nos, eu repito, que está havendo uma carga de imparcialidade. Dispõe o artigo 210 do Código de Processo Penal, leio para Vossas Excelências no seu parágrafo único, antes do início da audiência, preste atenção, Excelências, aqui está falando sobre as testemunhas, o artigo 210. Antes do início da audiência, durante sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Excelências, eu vou pedir para consignar na ata que o momento apropriado é o final dos trabalhos. Quando o major, hoje, o major Perola, estava depondo aqui, Vossas Excelências, se lembram de tocar o telefone, ele, que está gravado, a desligar? Aonde está a incomunicabilidade de lei reservada? Se Vossas Excelências, que são juízes, não estão com celulares, por que a testemunha estaria? Jurada Doroteia, é essa percepção que esse humilde advogado está pedindo no tratamento diferenciado que ocorreu em relação ao Mosca. Infelizmente, por ser um guarda municipal atuante. Vou além. Vossas Excelências perceberam, quando nós lemos a sentença do Orestes, que ele não foi julgado pelos cidadãos amparenses? Existe um instituto no Código de Processo Penal, no artigo 427, que diz assim, olha só, jurado Zé Eduardo, os motivos que levam ao desaforamento. Porque o juízo natural é amparo, local dos fatos. Mosca teve coragem, nós conversamos com ele sobre isso. Falou, não, eu quero ser julgado perante os meus semelhantes. Olha o que diz a lei e olha o que invocou o Orestes para ser julgado em Campinas. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente querelante do acusado, poderá pedir desaforamento. Eu nem preciso dizer a Vossas Excelências qual foi o fundamento para desaforar. Porque o Orestes falou, opa! Então, foi desaforado. E lá,
O Ministério Público, unidivisível, com as demais atribuições inerentes de lei que decantou os colegas que se fazem representar aqui, não pediram absolvição, pediram a condenação. E os jurados absolveram, mas não foi por insuficiência probatória, como nós vimos naquela sentença que o eminente presidente desse tribunal do júri leu ao Mosca, perguntando para ele se ele tinha conhecimento da absolvição do caso. E foi sintomático, e aqui não é nenhum desdouro, porque opinion delicti, convencimento pessoal, é convencimento pessoal, mas foi sintomático. No dia 24 de maio de 2012, foi oferecida a denúncia contra o Mosca, foi feita aquela audiência do tráfico das imagens que Vossas Excelências assistiram, e o Ministério Público pediu absolvição. Está tudo bem, está tudo bem. E o juiz que recebeu a denúncia foi o mesmo que o absolveu. Eu repito, os 4 gigantes da alma. E aí a gente sabe que algumas coisas nós não conseguimos retirar. Não há um botão liga e desliga, gosto de você, não gosto de você. É algo do comportamento do ser humano, que esse professor catedrático da Universidade de Madrid, ele revela nessa obra. Vamos avançar, porque, diferente do que disse Sua Excelência, que tinha muito a dizer, e deixou 10 minutos de sobra, me estranhou isso, nós, efetivamente, temos muito a dizer a Vossa Excelência. Eu não consegui nem sair da fala dos promotores. Veio o doutor Daniel, em oração também dirigindo a Vossas Excelências. E aí ele toca no tal do dedo médio, que já foi refutado pelo meu colega, doutor Arildo. O de fundamental do dedo médio é que foi ouvido um legista, jurado de mundo, que atestou, porque segundo uma prova testemunhal, e aí, jurada Joelma, veja como é a prostituta das provas. Havia um adolescente que disse que foi lá perto e deu um tiro no dedo. Por quê? Acertar um tiro no dedo, se não for de perto, o cara tem que ser muito bom, principalmente numa situação de emboscada, como alega o Ministério Público. Mas a testemunha que não tem qualificação, que ouviu dizer, e aí o doutor Arildo até de uma forma pitoresca fala, esse é o processo de ouvir dizer. Diz que foi lá e deu um tiro próximo. E eu perguntei para os especialistas de segurança pública, quando nós temos um tiro próximo, jurado de mundo, é natural formar a zona de tatuagem, esfumaçamento, pólvora, chamuscamento. E o legista falou, não existia. Não existia. Portanto, refuta essa fala de que o doutor Daniel inicia falando de que seria esse o motivo da vingança que teria fundamentado essa qualificadora. Avança o doutor Guilherme, fala da inimizade em conteste de Mosca e Adriano. Jurada Mônica, é concebível falar amizade de alguém que tem por dever de ofício combater o crime, ter amizade com um traficante conhecidíssimo? Porque Vossas Excelências, diferente de eu, da minha visita aqui nessa distinta cidade, aprazível, maravilhosa cidade, que muito me orgulha de estar passando esses dias aqui, sabem do que acontece dessa doença crônica que é a dependência química, e que há projetos de tentativa de descriminalização do uso de maconha, e nós sabemos o quanto isso nos é prejudicial, o quanto isso nos é caro. Daria para sustentar a amizade, ou seria natural a inimizade entre Mosca e um traficante tido como chefe do tráfico na cidade? Portanto, não há nada de anormal nisso. Aliás, o normal é a existência da inimizade. Volta o doutor Daniel. Fala das suas coincidências. E aí ele se atém a falar da Silvana e da Márcia. Aquelas duas mulheres, jurada Doroteia, que registrou aquela ocorrência no horário, coincidia com o horário do atentado. E aí, nós temos um outro dispositivo no Código Penal, jurado Joelma,
que é de falso testemunho, e um outro de coação de testemunha. Jurado Murilo. 2 crimes, falso testemunho e coação de testemunha no curso do processo. Olha só, jurada Glaucia, se eu vou para uma testemunha e falo para ela dizer alguma coisa que não condiz à verdade, ameaçando, impondo medo, eu estou cometendo um crime de coação de testemunha. Se Vossa Excelência, jurada Glaucia, vai num processo e diz uma coisa que não corresponde à verdade, responde por falso testemunho. Nós temos 2 pessoas, veja, jurado Edmundo, Silvânia e Márcia. Ele se ateve a uma retratação da Silvana. Mas eu vou pedir ao meu eminente colega de tribuna, Lucas, que pegue o depoimento da Márcia em juízo, para que nós possamos fazer uma rápida leitura no excerto em que ela vai falar sobre esse contexto da percepção. Se houve pedido por parte de moço, olha, mente aí para que coincida horário. São 2. Uma delas, como diz o doutor Guilherme, ele cuidou exclusivamente da Silvana. Quem é a Silvana? E volto a dizer, os 4 gigantes da alma. Porque nós não somos um computador alheio aos sentimentos pessoais de antipatia e simpatia. E que eu posso, sim, não gostar de você e, por não gostar de você, fazer uma carga negativa a você. Eu não posso fazer esse julgamento, segundo esse psiquiatra, esse psicólogo, renomadíssimo e atualizadíssimo para os nossos dias, sem levar em conta esse sentimento de que ela, no dia da ocorrência, se sentiu preterida e achou que o Mosca estava protegendo Márcia. Quando você tiver com o depoimento, por favor, peça a exibição e vamos à leitura, para nós não perdermos tempo. Então, esse é um contexto que eu quero pontuar. Veja, jurado Murilo, porque se a Márcia reafirma que ele não pediu nada, que disse que foi às 6 horas e que ela não estava mentindo, se ela estivesse mentindo, qual seria o papel das autoridades? Processá-la por falso testemunho. E aí a Silvana, que estava dizendo a verdade, não responderia por nada. Mas nem as autoridades, Murilo, acreditaram nisso. Por quê? Porque perceberam que havia uma animosidade da Silvana com o Mosca. E Márcia, ela não pediu para mentir nada. E o horário que aqui perto de 18, final do dia, da tarde. Então, nós não podemos, nesses pratos da balança que nós aqui sedimentamos a justiça, quando o Ministério Público fala isso, Vossas Excelências têm que colocar esse ingrediente que eu falo e a absoluta ausência do crime de falso testemunho ou coação de testemunha no curso do processo a quem quer que seja. Pois não, a leitura, por favor. Na data do magistrado, ela chegou a mencionar alguma coisa para a senhora. O que a senhora queria falar? Ele reportou uma ideia do horário, ele atendeu a ocorrência, ele induziu a senhora a falar alguma coisa favorável a ele. Resposta: não. Ele falou que era, abre aspas, para mim falar, fecha aspas, a verdade. Aí ele pediu o nome de outra pessoa que estava lá. E no caso era a Silvana. Obrigado. Excelências, jurada Glaucia, por que o Ministério Público não leu essa parte da Márcia? Que é para, no convencimento pessoal dele, que eu reputo aqui equivocado, assim como os 3 tribunais do júri que foram submetidos, Orestes, Marcão Preto, Wagner, absolveram do homicídio. Está equivocado. Ele diz, em alto bom som, trouxeram um assistente técnico comprado no tom pejorativo que eu não admito, porque o doutor Sérgio veio aqui sobre as honras de um cientista e os enfrentou sob as regras da ciência
para dizer a verdade. Porque se comprado fosse, não pode esquecer Sua Excelência, os eminentes promotores, que aquele parecer elaborado por professores da Unicamp foram requeridos por ele e não pelo Poder Judiciário, que este sim tem como detentor dessa prerrogativa de jurisdição de fazer uma perícia oficial. E o que disse o doutor Arildo quando se dirigiu a Vossas Excelências? Disse que a defesa bateu às portas do Poder Judiciário e pediu uma perícia, mas não uma perícia do doutor Sérgio, era uma perícia do Estado. Mas o que disse o Estado? Não. Por que não, jurada Doroteia? Por que se nós estamos buscando a verdade, por que não permitir a perícia dos GPS? Que interesse seria esse? Veja, jurado Zé Edmundo, quando eu, no interrogatório do Mosca, disse a ele: foi obstado de você voltar à atividade na Guarda Municipal? Ele disse sim. Por quê? Porque o juiz entendeu que não poderia. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo disse, jurada Joelma? Ele está em liberdade e não pode sofrer qualquer restrição. É um entendimento absolutamente defensável, mas é uma concepção pessoal. 4 gigantes da alma, Emílio Mira Lopes. Depois, nós pedimos para ouvir o eminente assistente técnico, Dr. Sérgio, e o tribunal, antes do tribunal, mais uma vez o Poder Judiciário, disse não. Mas sabe o que aconteceu, jurado José Edmundo? Para que fique bem claro, nós, na véspera do julgamento que era para ocorrer aqui, fomos surpreendidos pelo Ministério Público, viram aqueles slides que foram projetados hoje? Foram juntados aqueles slides. Aí, jurada Mônica, nós fomos surpreendidos. Qual é o procedimento de lei? Não vou falar nem que o correto. Artigo 479 do Código de Processo Penal. Se não for juntado no prazo de 3 dias úteis antes do julgamento, não pode ser utilizado. Aí, Sua Excelência, digno presidente do Tribunal do Júri de Amparo, me chama, no momento interrogatório, pedindo paridade de arma para dizer que aquele júri, em homenagem à plenitude de defesa, adiou para que não ocorresse o julgamento com aqueles... Não era esse o procedimento de lei, era Ministério Público, você teve mais de 10 anos para juntar isso. Por que está juntando na véspera para adiar o julgamento? Porque a lei está falando que é 3 dias, mas aí o que fez? Adiou. E aí nós tivemos que socorrer do eminente assistente técnico para combater isso. Agora, o assistente técnico, segundo a própria decisão, e coincidentemente, já que os eminentes promotores de justiça falam em coincidência, é o autor desse livro, o desembargador Guilherme de Souza Nucci, um dos mais respeitados desembargadores do Tribunal de Justiça. Em liminar, ele determina que seja ouvido e inclua ele no rol de testemunhas. E aí, nós tínhamos por objeto, no exercício da defesa, combater esses slides que foram trazidos. Esse foi o assistente técnico que Sua Excelência chama de comprado, naquilo que eu chamo de devido processo legal. Sua Excelência, doutor Guilherme, ainda traz, como convicção dele e pontos de vista, absolutamente desastrosos. Depois que ele acabou as teses, que já não tinha mais o que falar, faltavam ainda 20 minutos, ele começa a trazer exemplos de ponto de vista. E diz assim: se Vossas Excelências tiverem uma pessoa dependente na família que, por dívida de droga, vai traficar e encontra um grupo de extermínio de mosca, eu acho que ele deveria trazer como ponto de vista a reflexão de Vossas Excelências a existência de um homem que põe o peito à frente da sociedade, contra tudo e contra todos, e Vossas Excelências são testemunhas disso, que, sob o crivo da legalidade, com os índices que não deixam mentir, que, quando foi interrompida a atividade da Guarda Municipal, despencou os números de flagrantes. Desses flagrantes,
sua inteireza diminuta foram as hipóteses de absolvição do jurado José Edmundo. Foram, no ano, 6 flagrantes da Polícia Militar, e quando volta a GCM, pula para 86 flagrantes. Então, essa é uma realidade inconteste para aqueles que gostam de exatas. Agora, quem ele combatia? Quem era a autoridade pública que se dispunha a patrulhar aquilo que disse? E aqui eu me penitencio porque eu sou do povo, eu vim de família humilde, sei o que é morar em condições precárias, sei da dificuldade de que é uma mãe alimentar o seu filho, porque eu passei, nós somos em 4 irmãos, meus pais separados, e essa sensação, de ponto de vista, não me levou ao tráfico, não me levou ao uso de drogas, mas à concepção firme de que o trabalho é dignificante. Trabalho como esse seu, Mosca, que dignifica o homem. E ele combatia, não era o traficantezinho da esquina, eram todos, inclusive o mais perigoso, que corrompia os policiais, que ele declinou de qualquer tipo de corrupção. Portanto, excelências, são essas escolhas que diz o doutor Guilherme que vossas excelências façam, mas façam sob uma ótica realista, e não sob uma ótica pseudamente equivocada. Eminentes, jurados, eu perguntei à sua excelência, o delegado Battaglini, se era comum as falsas acusações a policiais em linha de frente para retirar das suas atividades de polícia. E ele falou, como corregedor, me deparei, jurado Edmundo, por várias vezes com falsas acusações. Esse é um dado que nós não podemos deixar de destacar neste caso. Diz ainda Sua Excelência, de uma forma escamoteada, mas eu não vou perder tempo com isso, em relação às tatuagens existentes, que parece que não revelam muita coisa, mas todas as vítimas desse processo, todas, se nós pegarmos o laudo de exame necroscópico, nós vamos constatar tatuagens todas inerentes à adesão ao crime organizado, sem exceção, e homicida de policiais. Portanto, vocês vejam, se alguém corria risco nisso tudo, quem era? E aí dizer que impossibilitou a defesa da vítima? Edgar Moura Bittencourt, o doutor Guilherme não estava aqui, talvez quando eu mencionei ele tem que verificar que a vítima, às vezes, é quem cava a sua própria cova naquilo que ele desenvolvia na sua atividade delinquencial. Avança agora o depoimento do Major Torola. Ele diz, das várias ligações que recebeu de Orestes, parecia-me que quem estava em julgamento era Orestes, o que foi absolvido lá em Campinas e que, sintomaticamente, o jurado da Joelma pediu desaforamento. Os motivos de lei, eu li. Vossas Excelências lembram, né? Então, ele, na verdade, quando indagado sobre isso, não, eu entendi o que o senhor quer dizer. Tinha motivo, sim, para o Orestes estar me ligando, que era uma investigação que iniciou-se com meu irmão, que era chefe da investigação na delegacia e estava de férias naquela ocasião. Com relação ao calibre da arma, ponto 40, ele foi enfático em dizer, arma na época de uso exclusivo da Polícia Militar. Quem é que está foragido? E que era PM à época e que, portanto, usava a arma de uso restrito, ponto 40. Soldado PM, pita. Qual era a arma destinada aos GCMs na época? Não era ponto 40. Avança. Ao oficial ainda, Torola, há algum elemento direto, concreto, que Sua Excelência poderia nos dizer de concreto? Disse a testemunha oficial, PM Torola. De concreto, não, só ouviu dizer. É esse
o lastro probatório que nós vamos acolher o pedido de condenação? Ouvi dizer. Testemunha Gasoto. Foi aquele que foi ouvido por videoconferência, cabelo raspado. Não lembro de nada, faz muito tempo. Testemunha protegida Charlie. Essa é importante, porque aqui o eminente promotor fala em balaclava, que é aquela vestimenta que só aparece os olhos, normalmente o motoqueiro usa no frio. E olha o que disse a testemunha Charlie, né? Bigode, cavanhaque fino, né? Vestimentas comum, não era vestimenta, e era bonitinho, faz parte. Como é que eu vou dizer que alguém tem bigode, cavanhaque, que é bonitinho se está de balaclava? Isso referindo-se àquele veículo em que saiu o atirador. Mas aí vem Sua Excelência, extirpa, retira, fulmina com esse depoimento nessa parte para dizer que o atirador estava de balaclava. E aí a testemunha que veio aqui e disse que tinha bigode, bonitinho. Como é que se explica isso, jurada Mônica? Avança. Problemas de GPS, nem vou citar, que penso que está superado. Nós temos a testemunha Eco. Adriano corrompia policiais. Aí eu fiz uma pergunta, mas como é que você tinha tantas informações? Eu estou no final da palavra, eu já te disse, você não terá 1 hora para falar. Como é que você tinha tantas informações referentes ao tráfico? Eu construí a casa, Excelência, eu pedi a garantia da palavra, estou com 1 minuto e 42 para terminar. Como é que você conseguiria ter essas informações dentro... Esse é o desespero. Ele tem 1 hora para falar, só para dizer que era... Ele pode vir aqui depois de 1 hora e falar o que ele bem entender. Excelências, quando eu perguntei à testemunha, como é que você sabia? Eu, antes de saber que era um traficante, um trabalhador braçal, que saiu daqui com as vestes do corpo de amparo. Aonde estava o Ministério Público? Aonde estava o Poder Judiciário que não deu a guarida para esse cidadão de bem? Poderia ser eu ou Vossa Excelência. E aí ele, por ter desenvolvido esses trabalhos de construir e descobriu, ele tinha acesso à casa do Adriano. E aí ele dizia aqui em Alto Bom Tom, quando eu fazia as denúncias para a PM, não havia apreensão da droga. Quando eu fazia a Polícia Civil, o que aconteceu, jurado Velma? Portanto, não há como desconectar isso. Isso é um julgamento num todo. E nós não podemos deixar isso passar desapercebido. Quem foi o executor, segundo o Ministério Público? Marcão. Por que absolveram Marcão? Por que absolveram Orestes, que, segundo o Ministério Público, era quem queria retirar o hoje Major Torola da cena do crime? Por que absolveram? A resposta já está dentro da consciência de cada um de Vossas Excelências. Que, se nos for permitido voltar em tréplica, se o Ministério Público fizer uso da palavra, eu voltarei para as minhas considerações finais, mas agradecendo, humildemente, na condição perene de um aprendiz, a atenção que Vossas Excelências debitaram à minha fala. Muito obrigado, Excelência. Gumercindo Aparecido Mosca Júnior, devidamente qualificado nos autos, pela sempre 1377, foi denunciado, regularmente processado e pronunciado como em curso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, torpe e 4, recurso que dificultou a defesa da vítima, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, acusado de ter previamente associado em quadrilha ou bando armado com Orestes Antônio Calef, Marcos Antônio da Silva e Wagner Rosalino e outros 2 indivíduos da época não identificados, com o fim de praticarem crimes de homicídio, agindo em concurso de habilidade de desígnios com Orestes Antônio Calef, Marcos Antônio da Silva e Wagner Rosalino, além de outros 2 indivíduos, matado Adriano Alves da Costa, vítima de 14 disparos de arma de fogo nas circunstâncias de tempo e local mencionadas nos autos. Por força da decisão colegiada exarada pela instância superior, folhas 5.314 e 5.316, e inexistindo recurso de apelação do Ministério Público em relação a este acusado,
evidenciada ainda a vedação da reformatio impejus, alinhada à extinção da punibilidade declarada à folha 6.294, item 02, em relação ao crime de associação criminosa armada, nesta data, ao acusado somente foi imputado a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido. Submetido nessa data a julgamento, os senhores jurados, por maioria de votos, reconheceram que a vítima foi alvo de disparos de arma de fogo, mas o réu não concorreu diretamente para o crime dando cobertura aos comparsas, negando, portanto, a autoria e implicando no encerramento da votação. A decisão do Egrégio Conselho de Sentença é soberana, artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição Federal. Ante o exposto, escorado no veredito dos senhores jurados, julgo improcedente a pretensão punitiva para absolver o réu Gumercindo Aparecido Mosca Júnior da imputação referente ao crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, recurso que dificultou a defesa, na forma do artigo 29 caput, ambos do Código Penal, fazendo com fundamento no artigo 386, inciso 5 do Código de Processo Penal, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. O réu está em liberdade. Registre e comunique-se, as partes são intimadas nesse ato, publicado no plenário do Tribunal de Justiça da Comarca de Amparo, às 13h45 do dia 25 de julho de 2024. Rapidamente assim, sei que todos estão cansados, principalmente os jurados, que pernoitaram por 2 dias aí em meu hotel. Agradecer inicialmente aqui, se me permitem, ao promotor mais antigo da comarca, né, ao doutor Cláudio de Mello Ferreira, que é titular aqui do terceiro cargo, com quem tenho o prazer de dividir alguns finais dos trabalhos do dia a dia forense aqui da nossa comarca. Salientar aqui, parabenizar pela colaboração nos trabalhos, mesmo não sempre da atribuição natural do senhor, o senhor veio aqui, né, dar o suporte aos colegas, contribuindo como legítimo representante do Ministério Público. Queria agradecer também e elogiar a atuação dos doutores promotores recém-ingressos, né, do Ministério Público, doutor Guilherme Carvalho da Silva e doutor Daniel Camacho Moles, né, pela atuação, pela dedicação, pelo estudo aqui, pela cordialidade principalmente, né, em nenhum momento tumultuar os trabalhos, sempre pedindo desculpa, seja com muita gentileza, né, ao se dirigir às testemunhas, ao se dirigir aos patronos. Então fica aqui evidenciada ali a preparação dos senhores para integrar a carreira do Ministério Público como legítimos representantes da sociedade. Então, rende aqui as homenagens ao legislator Bandeirantes e que os seus sintam sucesso e muito felizes aí nessa instituição que é um exemplo para a sociedade. Queria agora sim passar os agradecimentos à banca defensiva e pela quantidade eu tomo a liberdade aqui de enaltecer mais os doutores Arildo de Oliveira de Paula, o doutor Ricardo Ponzeto e o doutor Carlos Becaletti, que é militante na nossa comarca, mas estendo a todos os demais que participaram de alguma forma desse julgamento aqui, pela atuação em plenário, dedicação, estudo, né, do caso, a forma com que houve a exposição da tese, né, a bravura, a segurança, e fica aqui então as homenagens da magistratura bandeirante, à banca defensiva e na ordem dos advogados do Brasil.